Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, o trecho dessa noite é do 17 ao 20. Lucas 10, o título da minha Bíblia diz assim: o regresso dos 70. Então, para que você que talvez perdeu alguma das nossas pregações anteriores, a gente está pregando todo o livro de Lucas. A gente falou que no início do capítulo 10, Jesus envia 70 missionários, 70 discípulos. Pela manhã, nós tratamos acerca dos pecados das cidades que não aceitavam e não acolhiam Jesus. E agora, os 70 que foram enviados estão voltando. Esse é o contexto. A gente não sabe quanto tempo passou, a gente não sabe em que lugar isso se passou, se deu, mas a gente sabe que Jesus enviou 70 homens e que agora eles estão voltando para contar a Jesus o que tinha acontecido. E é muito legal, porque a gente está saindo de versículos onde Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e tu, Cafarnaum, acha que vai até o céu, será lançado no inferno. Ou seja, Jesus desferiu duras palavras contra a incredulidade, e agora nós vamos ver um relato de 70 discípulos voltando para contar a Jesus o sucesso que eles tiveram sendo enviados por Jesus. E nada mais lógico, porque de manhã nós falávamos o seguinte: Jesus diz assim no versículo que a gente leu de manhã: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. E de manhã, nós falávamos o seguinte: quando você vai falar do amor de Jesus para alguém, você não vai no seu nome, você vai no nome dele. Quando você vai pregar o Evangelho ou falar de Jesus para alguém, você não vai na sua autoridade, você vai na autoridade dele. Logo, se o nome é dele, se a autoridade é dele, se a missão é dele, você vai ser eficaz. Ainda que no meio da sua pregação, do seu evangelismo, da conversa que você vai ter com as pessoas, nem sempre as pessoas acolham de bom grado, logo de início, o que você vai falar para elas, mas você sempre vai ter mérito, ou melhor, você sempre vai ser eficaz. Falávamos sobre isso aqui na nossa escola dominical. O evangelismo, ele não é eficaz somente quando as pessoas levantam a mão e confessam a Jesus. O evangelismo é eficaz quando a gente é fiel à palavra de Deus e prega o que Jesus nos manda pregar. Se as pessoas vão crer, não vão crer, isso é ação do Espírito Santo, obra de Deus, não nos compete fazer. Mas aqui, logo, 70 homens enviados debaixo do poder e do nome de Jesus, é claro que eles iam voltar com boas notícias. E é isso que acontece. Vamos ler o versículo 17. Diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Vamos parar aqui. Como eu disse, a gente não sabe o lugar, nem quanto tempo eles ficaram em missão. Mas o que o texto nos diz, que eles voltam e se apresentam diante de Jesus. E o texto diz que eles estão possuídos de alegria, que eles estão muito felizes com a missão que tinham acabado de exercer. Só que aí o texto traz algo muito específico. O texto diz assim, que eles estavam felizes. Além de estar feliz, claro, pela missão que fizeram, tinha algo que estava trazendo uma alegria, ou melhor, às vezes até um escândalo. Eles estavam assustados, eles estavam meio que até atordoados, porque eles pregaram, porque Jesus diz: vão por todo o caminho. É isso que Jesus falou lá nos versículos atrás do capítulo 10, pregando o Evangelho e curando aqueles que precisam. Então eles foram com essa missão: pregar o reino de Deus, está próximo, e curar os que precisam. Sendo que parece que rolou um plus, parece que rolou um bônus. Eles levaram paz, cura, anunciaram o reino de Deus, mas conforme eles iam fazendo isso, os demônios iam se submetendo a eles. Mas aí, percebe que o texto é muito feliz de dizer assim: até os demônios nos submetem, se nos submetem pelo teu nome. Estão confirmando que o nome não era deles, a autoridade não era deles, o poder não era deles, tudo residia no nome de Jesus. Então eles pregaram, curaram e inclusive os demônios batiam em retirada e submetiam por causa de quem? De Jesus. Outra coisa interessante que eu percebo nesse texto, e eu já falei um pouco sobre isso aqui na igreja, é que apesar de conhecermos algumas igrejas que fazem campanha do desencafetamento, enfim, 7 sexta-feiras do descarrego total, essas loucuras
doidas que não convém, o que a gente percebe aqui, e é o que eu creio, é que conforme a pregação do Evangelho vai andando, conforme o reino vai se expandindo, conforme as pessoas vão ouvindo o que Jesus ensinou, conforme as pessoas vão sendo mudadas pela palavra, conforme as pessoas vão deixando para trás os seus pecados, automaticamente os seus demônios vão sendo expulsos. É claro, pastor, pode haver momentos de possessão, sim, somos tradicionais, mas cremos nisso. Pode haver momentos de possessão, onde será necessário que você ore no nome de Jesus e repreenda aquela possessão. Mas entenda, a maneira pela qual eficaz dos demônios baterem em retirada, das pessoas serem libertas, das pessoas serem transformadas, de deixarem de ser gananciosos, deixarem de ser promíscuos, deixarem de ser adúlteros, não é fazendo 7 semanas, não é fazendo campanha, é ensinando para eles o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus tem poder para salvar, curar, libertar, repreender, expulsar Satanás. É isso que o Evangelho faz. Então, já dizia o pastor presbiteriano Nicodemos, quer expulsar Satanás? Pregue o Evangelho. Quer transformar a vida das pessoas? Ensine o que Jesus mandou ensinar. Quer mudar as vidas das pessoas? Ensine elas a imitar Jesus, a ser como Jesus. E não precisa esse monte de parafernália. Então, creio sim que haverão momentos em que você tem autoridade para isso, para repreender e expulsar Satanás da vida das pessoas. Mas a melhor estratégia e o melhor meio para que as pessoas sejam libertas é fazendo o que os discípulos estavam fazendo. Jesus disse: vão, preguem o reino de Deus e anunciem as boas novas, curem as pessoas. E aí os discípulos voltam dizendo: Jesus, a gente pregou, curamos e no meio do caminho os inimigos, Satanás, começou a se sujeitar, os espíritos começaram a bater em retirada. Então entenda isso, a gente guardando as devidas proporções do mundo espiritual, que sabemos que existe e que Satanás e seus anjos têm sim lá o seu poder, a gente também não deve exagerar isso, nem levar isso para um ponto herético, que algumas igrejas vão dando mais valor e mais ênfase a essas coisas do que ao Evangelho de Deus. Então, queridos, aqui nessa igreja, se tem uma estratégia que nós usaremos para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas tenham suas vidas transformadas, melhoradas, edificadas, para que as pessoas prosperem. Inclusive, algumas igrejas falam de prosperidade, sim, para que as pessoas prosperem. Elas prosperarão por meio da palavra do Evangelho e da presença de Deus na vida delas. É ponto, é isso. É isso, nós não inventaremos nada além disso, certo? Então vamos voltar para cá. Aí no versículo 18, eles estão alegres, eles estão assustados porque não esperavam isso. Aí no 18, olha o que diz. Jesus responde: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu tenho falado um pouco sobre isso aqui alguns domingos, né? Às vezes Jesus dá umas respostas que a gente fala assim: caramba, o que Jesus está querendo dizer com isso? Os camaradas voltam dizendo que estão alegres, que tinham cumprido o ministério, e Jesus dá uma resposta que aparentemente não tem nada a ver com nada. E Jesus faz isso várias vezes aqui no Evangelho a gente tem lido, Jesus tem feito isso. Mas o que Jesus está dizendo, e aí vamos para as questões teológicas e para os pensamentos, para as interpretações bíblicas, alguns dizem que Jesus está falando o seguinte: olha, eu vi a queda original de Satanás, eu estava lá quando ele se rebelou, quando ele quis ser maior do que Deus, quando ele deixou que a soberba tomasse conta de si, eu estava lá, eu vi a queda dele. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é que as pessoas entendem que Jesus está fazendo referência aqui ao deserto, que quando Satanás tenta 3 vezes enganá-lo ou fazê-lo cair, assim como fez com Adão e Adão caiu, o que Jesus estava dizendo é: naquele dia ele teve uma queda, a queda verdadeira dele aconteceu naquele dia, porque até então, por mais que ele tivesse caído já do céu, ele tinha conseguido êxito com Adão. Ele tinha conseguido ter eficácia com Adão, e foi isso que ele fez. Ele tentou e Adão caiu. E ele tentou Jesus 3 vezes e Jesus resistiu. Então alguns vão dizer: olha, não, Jesus não está falando da queda original. Jesus está falando da queda que Satanás teve no deserto. Contudo, entretanto, todavia, tem uma terceira explicação que penso eu ser a mais plausível quando a gente olha o contexto. O que Jesus está dizendo é: enquanto vocês iam pregando o Evangelho, enquanto vocês iam fazendo bem, enquanto vocês iam curando, enquanto vocês iam expandindo o reino de Deus como eu mandei, eu via, porque na derrota
dos seus discípulos, eu via Satanás caindo do céu. Ou seja, Jesus está usando uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica para dizer que apesar da queda original, apesar da queda no deserto que ele sofreu quando tentou Jesus, toda vez que eu e você, toda vez que a igreja vai lá fora e fala do amor de Jesus para as pessoas e que elas se arrependem, passam a seguir Jesus, automaticamente o inimigo está sofrendo mais e mais quedas, ainda que isso seja simbólico. Ele está perdendo, ele está sofrendo uma derrota, ele está perdendo pessoas que até então estavam presas sobre as suas garras e sobre o seu domínio. Então, quando a igreja avança, quando a porta da igreja avança sobre o inferno, é isso que está acontecendo. Dia após dia, o inimigo vai sofrendo quedas, derrotas, e nós vamos, alguns pastores gostam de usar esse termo, enfim, nós vamos saqueando, o inferno, nós vamos tirando aquilo que ele até então detinha, a vida das pessoas das mãos dele, por meio da pregação do Evangelho. Então, eu entendo que eu acho, como a gente está lendo esse contexto, parece que Jesus está falando desse evento. Claro, contudo, todavia, eu acho que esse evento se prolonga na história da igreja toda vez que a gente faz o que está fazendo aqui agora, pregando o Evangelho, anunciando que Jesus Cristo salva, cura e liberta, que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que ninguém chega ao céu por meio dele. Toda vez que a gente faz isso, e não somente dentro do templo evangélico, não somente no domingo, o que a gente está fazendo é conseguir ou obter uma vitória sobre o inimigo das almas dos pecadores, que nós éramos pecadores, estávamos lá outrora, ou seja, estamos combatendo o combate do Evangelho. Então, eu acho que isso é de grande consolo, tanto para a igreja, quanto para você como crente individual no seu trabalho, na sua vida, porque isso faz com que você tenha certeza de que pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito que habita em você, a vitória é garantida, a vitória lhe pertence. Toda vez que você abrir a boca, ou toda vez que você às vezes nem abrir a boca, que você com atitudes, com um abraço que seja, você demonstrar o amor de Cristo, o que você está fazendo é obtendo vitória sobre o reino de Satanás, que só prega, a gente sabe o que é: morte, coisas ruins, destruição, inimizade, porfias, enfim, aquilo que Gálatas chama dos frutos da carne. Então, todas as vezes que a igreja faz papel de igreja, e aí vamos fazer uma meia-culpa, nos colocando aqui na nossa posição, o problema é que às vezes a gente não faz a nossa parte. O problema é que às vezes a gente não se porta como igreja. O problema é que às vezes a gente não tem, enfim, a semelhança de Jesus e não anuncia o reino à semelhança dos discípulos. E aí sofre derrota. E aí a vitória não aparece. E aí a gente não vê nada acontecendo. Por quê? Porque provavelmente não fazemos a nossa parte como deveríamos estar fazendo. Então, a parte da igreja é pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, a cada dia tentar se assemelhar a Jesus Cristo, para que as vidas sejam transformadas, Satanás seja derrotado dia a dia e almas sejam resgatadas para a glória e louvor do nome de Jesus. É só isso que é o nosso intuito. Só isso. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui na igreja. Falei isso sexta-feira quando preguei lá em Niterói, e não me canso de falar. A igreja pode ter muitas atividades. A igreja até deve ter algumas atividades, mas se ter atividade for o objetivo final dessa igreja, a gente perdeu a noção, a gente perdeu o foco. Então, o objetivo final dessa igreja é pregar o Evangelho para que pessoas entrem aqui, sejam edificadas, consoladas, restauradas, exortadas, e que aqueles que não conhecem Jesus venham conhecê-lo e servi-lo, e ter uma vida diferente, sair do inferno e ser colocado no céu. Esse tem que ser o nosso objetivo. As atividades, os departamentos, as nossas festas, os nossos movimentos, eles são secundários. Tenho batido nisso, vou sempre repeti-lo, para que a gente nunca perca o foco, porque às vezes a gente perde o foco e a igreja se torna um bezerro de ouro. Falei sobre isso há pouco tempo, falei isso em Niterói também, sexta-feira. Às vezes o ministério se torna um bezerro de ouro, às vezes a igreja se torna um bezerro de ouro, às vezes o louvor se torna um bezerro de ouro, às vezes fazer parte da igreja, ter um nome no hall de bênçãos, se torna um bezerro de ouro. Não é isso que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é anunciar Filho de Deus, independente dessas paredes, desse templo e desse grupo que se reúne aqui. Nós somos apenas um grupo, uma família, um pedacinho do corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Vamos voltar para cá? Então, Jesus diz, olha, eu via.
a partir da minha interpretação, enquanto vocês pregavam, enquanto vocês curavam, enquanto vocês libertavam, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou seja, de forma repentina, de forma inesperada. Vocês não esperavam e ele talvez não esperasse tomar essa derrota, tomar esse ataque que ele recebeu por meio da pregação do Evangelho e dos enviados, dos 70 discípulos. Vamos lá, o texto segue, no versículo 19, Jesus diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Vamos parar aqui para tentar entender esse texto? Provavelmente você já ouviu algumas pessoas interpretar esse texto de forma literal. Provavelmente você já viu na internet alguns pastores que morreram porque estavam mexendo com cobras em cima do púlpito. Pesquisa na internet que você vai achar. Pastores que morreram porque estavam no púlpito, sei lá, com a sucuri, com a jararaca, no pescoço, na mão, pregando o evangelho com base nesse texto. Porque eles dizem que Jesus deu autoridade para pisar e fazer o que bem entender com serpente e escorpião. E aí morreram. Claro, né? A mesma Bíblia que fala isso, a mesma Bíblia que diz, não tentarás o Senhor seu Deus, né? Não fala, pode Jesus, pula daí, ó, que está escrito lá no Salmo que ele vai te pegar. E era verdade, ele ia pegar Jesus. Mas aí Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem um monte de bobo aí, andando sobre as águas, pesquisa na internet. Deus tem misericórdia. Tem gente que foi tentar andar sobre as águas e morreu afogado. Tem gente que foi brincar com cobra em cima do púlpito e morreu picado por cobra. Só pesquisar na internet você vai achar. Então, pastor, como interpretar isso aqui? Já que muitos entendem isso de forma literal, e o senhor está dizendo que não é. É verdade que Deus protege os seus. Isso é óbvio, isso é fato. Contudo, a gente tem que olhar todo o contexto da Bíblia para não também pegar um texto isolado e usar isso como pretexto de uma heresia e sair fazendo besteira. Contudo, eu falei aqui no início que quando Jesus fala, eu vi Satanás caindo como um relâmpago, ele estava usando uma linguagem figurada, certo? Até porque Satanás não é um relâmpago. Eu via como um relâmpago, é uma linguagem figurada. Quer ver outra vez que Jesus usou linguagem figurada? Quando ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Não estava falando do fermento, querido, que bota no bolo, que a Lara usa. Não, ele estava falando, depois ele mesmo explica. O fermento que eu estou falando é a doutrina herege dos fariseus. Outra vez, Jesus fala assim, olha, eu vou destruir esse santuário, em 3 dias eu vou fazê-lo de novo. Aí o pessoal fala, ele vai destruir o templo. Levado no literal. Jesus estava dizendo, não, estou falando desse templo aqui. Em 3 dias eu passarei morto, mas no 3º dia eu ressuscitarei. Numa outra passagem que Jesus usa uma figura de linguagem, ele diz para Nicodemos, falamos de manhã, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos fala, como que pode isso, Jesus? Sou grande, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Ou seja, o pessoal levava tudo na literalidade, e hoje o pessoal ainda leva tudo na literalidade. Aí, outro exemplo, Jesus diz, eu sou a mulher. Se tu soubesse aquele que te pede água, tu pediria para mim, que se eu te der água, você nunca mais terá sede, do teu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, é uma linguagem figurada para dizer que de dentro dela habitaria o Espírito Santo e haveria vida, gozo, plenitude, era isso. Mas então, várias vezes Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho. Ele não é porta, gente, ele não é caminho, literalmente falando. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Certo? Então, a gente tem que olhar para essa expressão, mais uma vez, como uma expressão figurada de Jesus, quando ele diz, olha, eu vou dar autoridade. Na verdade, ele diz, eu já vos dei autoridade. Então, ele está só explicando o que aconteceu. Eles chegam lá e falam assim, Jesus, os demônios estão nos submetendo. E ele está dizendo, olha, quando vocês faziam isso, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. E outra coisa, quando vocês faziam isso, é porque eu dei autoridade para que vocês possam pisar serpentes e escorpiões. Não é no próprio Evangelho, no Apocalipse, que Satanás também é descrito como um dragão, como uma serpente? Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui é uma menção figurada, uma linguagem figurada sobre Satanás. Ele está dizendo, olha, vocês têm autoridade sobre ele, vocês têm autoridade sobre os demônios, vocês têm autoridade para pisar. Ah, pisar literalmente? Mas claro que não. Tem gente que criou um louvor aí, pisa na cabeça do inimigo. Meu irmão, para com esse negócio. Prega o Evangelho, ora, fala de Jesus, mas para de querer pisar na cabeça do inimigo. Eles são espirituais. Seres espirituais se combatem de forma espiritual. Vocês podem sair querendo pisar. Enfim, vamos voltar para cá. Então, Jesus está usando uma linguagem
linguagem figurada, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não cometer heresia, entendendo que isso é uma literalidade. Então, nós vemos em outras partes do Evangelho, Jesus chamando Satanás de serpente, de dragão. Outra coisa, você não vê na história da Bíblia, depois, o Novo Testamento continuando, se essa promessa fosse literal, isso se cumprindo. Alguns vão dizer, não pastor, mas tem um caso com Paulo. Mas Paulo não foi lá, meu irmão, tentar Deus, garrar a cobra. Paulo estava no meio ali, preso, em volta de uma fogueira, e de repente, uma cobra sai do meio da fogueira, pula em Paulo, o morde, e para a glória de Deus, tinha todo um propósito. Paulo não foi procurar, Paulo não pegou, Paulo não tentou Deus, para que ficasse evidente para aqueles que estavam prendendo Paulo à sua volta, que ele era realmente um homem de Deus, e é isso que as pessoas fazem, depois que o veem ser mordido e não morrer. Paulo é livrado da mordida daquela serpente. Então, o que eu estou querendo dizer? Suponhamos que nós enviemos aqui missionários lá para o Amazonas, nos ribeirinhos, e chegando lá, de forma repentina, eles sofrem um ataque de uma cobra. Eu creio verdadeiramente que Deus tem poder para livrar e cortar o efeito daquele veneno. Mas eu não creio, em contrapartida, que um pastor aqui no centro urbano pegue cobra, traga para o púlpito e fique com ela no pescoço, fique pregando, segurando ela, esteja fazendo algo que vai edificar a igreja, meu irmão. Isso é uma grande bobagem. O que isso edifica a igreja? No que isso edifica pessoas? No que você vai sair daqui falando, caramba, fui edificado, fui exortado, aprendi um negócio hoje. Aprendi hoje que posso segurar cobra. Você vai sair por aí catando cobra no meio da rua? Aí vai andar com cobra no meio da rua? Tem propósito um negócio desse. Então, guardadas as devidas proporções, que eu creio sim que Deus tem poder para curar, libertar, salvar, para repreender um ataque de uma cobra dessa, num momento específico como esse, não no momento que você foi procurar a morte, né? Aí é contigo mesmo, chegar lá você responde com ele. Você não vê no Evangelho todo os discípulos tendo essa confirmação, até porque, vamos fazer uma breve reflexão aqui, um breve exercício de memória. Todo mundo aqui deve lembrar em parte o que aconteceu com os discípulos. Todos eles, com exceção de João Batista, ou de João, o apóstolo João Batista perdeu a cabeça por causa da mulher lá de Herodes, com exceção do apóstolo João, que escreve o livro de João, escreve o Apocalipse, todos os apóstolos morreram de morte matada, crucificados de cabeça para baixo, decepado, enfim, amarraram a parte do seu corpo no cavalo, cada um foi com uma parte. Os apóstolos morreram assim. Então, se isso tivesse que ser levado ao pé da letra, a gente teria que já partir do pressuposto que isso não se cumpriu nem na vida dos apóstolos, nem na vida do próprio Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Deus não livrou nem o seu filho da morte de cruz, não livrou nem os seus 12 mais allegados. Por que nos livraria? Então, você vê que isso não se cumpriu, inclusive pela história da igreja. Quantos crentes morreram por causa da perseguição de Nero? Quantos crentes ainda morrem por causa da perseguição lá fora, nos países que perseguem o cristianismo? Então, entendam isso, a gente tem que olhar para esse texto à luz de uma verdade que Jesus fala lá em Mateus 10, versículo 28. Jesus fala assim, em Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, se tentarem matar vocês, fiquem com medo não. Olha o que Jesus vai dizer. E não podem matar a alma, ou seja, eles só matam o corpo, mas não conseguem matar a alma. Aí olha o que Jesus fala, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus está dizendo, olha, não fique com medo de morrer não. Não fique com medo da perseguição não, porque a única coisa que eles podem fazer é matar teu corpo, matar tua alma, como a gente começou falando isso aqui no começo do culto, né? A certeza da vitória, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna é garantida no nome de Jesus, já foi conquistada na cruz, ninguém tira mais dele. Então ele diz, olha, estão atentando contra a tua vida? O máximo que vão fazer é tirá-la, mas a tua alma viverá eternamente. Aí ele diz, contudo, tenham medo, sabe de quem? Temam, sabe quem? Temam aquele que, além de mandar o corpo, manda também a alma para o inferno. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Aquele em quem de manhã nós pregamos, Jesus diz, olha, quem me rejeita a mim, rejeita o Pai que me enviou.
Quem rejeita os discípulos, rejeita a mim. Quem me rejeita, rejeita o Pai. E quem nos rejeita, irá para o inferno. É isso que Jesus disse nos versículos anteriores. Então, a gente tem que ler esse contexto de que nada vos fará mal, vos dei autoridade. Nesse contexto, nada pode fazer mal a minha e a sua alma. Agora, quanto carne aqui nesse mundo, meu irmão, que Deus nos livre. Mas se um dia chegar, se um dia o dia mal chegar, a perseguição chegar, que venha, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, eu sei que ele se levantará, mesmo que seja para fazer como fez com Estevão. Estevão de joelhos, apedrejado, olhou para o céu e disse: eu vejo o meu Redentor de pé e o céu aberto. E aí? É loucura? É loucura. É doideira? Eu estou falando doideira. Mas é assim que eu quero pensar, é assim que eu quero crer, é assim que eu quero viver. Que ele me livre, mas que se chegar o dia que eu precisar passar por isso, que eu seja, ou que eu me assemelhe a Estevão, sempre lembrando, ele vive, e ele me aguarda de braços abertos, dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Eu brinco, já falei isso aqui, né? Sempre gosto de fazer essa brincadeira. Eu tenho uma amiga, eu e a Ilana, 20 e poucos anos, fiz faculdade de grego, eu estou com 17 anos para a faculdade de grego, só para aprender o grego original, para traduzir Bíblia para povos não alcançados. E aí ela pretende ir para países perseguidos, que não permitem a Bíblia, e lá traduzir a Bíblia na linguagem do povo. E aí sim, né, a probabilidade dela morrer é muito grande. E aí eu sempre digo para ela: olha, Thaís, eu amo o seu ministério, eu sou fã do seu ministério. Claro que é uma brincadeira, né, irmãos? A única coisa que me deixa triste é que eu acho que o seu ministério é algo tão belo, que você vai ficar muito perto do trono, e eu vou ficar muito distante. Eu vou ficar tipo lá na minha casa, minha vida, você vai ficar lá na zona sul do céu. Claro que é uma brincadeira, porque eu acho que é de grande estima pessoas que dão a sua vida por algo. Uma jovem de 24 anos, irmãos, entrou na faculdade com 16 ou 17, fez grego só para traduzir a Bíblia. Homens e mulheres aqui que deram a sua vida na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja primitiva, dão a vida lá. Gente, isso é único. Essas pessoas são dignas mesmo de que a gente ore, que a gente se lembre, que a gente chore, que a gente se importe por elas, que a gente mande oferta, mande dinheiro. Porque, meu irmão, é único. Eles vivem aquilo que talvez nós nunca viveremos. Talvez nós nunca precisaremos passar por isso, mas eles passam, e passam dando glória a Deus. Quer ver outro texto que eu acho que é relevante para que a gente leia esse texto à base de um outro texto? É um texto de Paulo, em Romanos 8, a partir do 38. Esse texto também é um texto maravilhoso. Romanos 8, 38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa também tem que ser uma referência para que a gente entenda quando Jesus diz: nenhum dano chegará a vocês, nada causará dano a vocês. Então Paulo diz: olha, pode vir a morte, a vida, poderes, principados, potestade, altura, profundidade, largura, nada nessa vida pode nos separar do amor de Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Então, ainda que chegue o dia mau, meu irmão, creia que a vitória é nossa, por meio daquele que nos amou e nos ganhou na cruz do Calvário. Voltando para cá, no versículo 20, para terminar. Versículo 20 diz assim: não obstante, olha que legal, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que pancada, né? Que pancada. Eu acho isso aqui interessantíssimo, porque, primeiro, Jesus não está dizendo que é proibido, tá, queridos? Que a alegria deles era uma alegria de todo errada. Não é isso que Jesus está dizendo. Não existe pecado em você se alegrar quando você ora, repreende e alguém é liberto. Não existe pecado nisso. Não existe pecado quando você traz alguém para a igreja e aquela pessoa começa a ouvir o Evangelho e vai se libertando das suas mazelas, dos seus pecados, daquilo que lhe perturba. Não existe pecado nisso. Você deve se alegrar e glorificar a Deus. Contudo, parece que Jesus está purificando essa alegria. Jesus está dizendo: olha, fiquem alegres. Jesus está dizendo: olha, regozijem sim, fiquem felizes sim. Contudo, entretanto, todavia, tome cuidado, porque comparando
com a salvação, isso é insignificante. O fato de você ter poder e autoridade para repreender o inimigo não se compara, não chega perto, passa longe de algo infinitamente maior. E o que é? Ter o nome de vocês arrolado nos céus, ou na linguagem popular que as igrejas usam, ter o seu nome no livro da vida. É isso que mais interessa, é isso que deve causar em mim e em você verdadeira alegria. Porque às vezes a gente pode cair no erro ou no engano de ficar tristes porque, pastor, mas eu nunca repreendi Satanás, eu nunca expulsei o demônio, Jesus, pastor, mas eu nunca fiz nada muito grande, então eu não tenho com que me alegrar. Meu irmão, pare com essa bobagem. O que Jesus está dizendo aqui é, ainda que você não faça nada disso, se tem algo que você deve se alegrar de verdade, ou melhor, ainda que você tenha um dia o privilégio de fazer tudo isso, curar, expulsar Satanás, operar, pregar com autoridade, pessoas se rendam a Jesus por meio da tua pregação, ainda que você faça tudo isso ou não, lembre-se, se quer se alegrar de verdade, se alegre, porque o teu nome está arrolado nos céus. Ponto. Não existe bênção maior. E aí, pense, expulsões vão cessar quando esse mundo acabar, ou quando a vida da pessoa acaba, a expulsão cessa. Cura, milagre, isso cessa. Ou quando a pessoa é chamada para a glória, ou quando esse mundo acabar, tudo isso acaba. Mas entende uma coisa, ter o nome arrolado no céu não acaba, e além de não acabar, traz uma consequência muito dura, que é o fato de você não ter o nome arrolado, faz com que você esteja automaticamente na relação dos condenados. Outra coisa dura, lembramos da palavra de Jesus que dizem para ele, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos um monte de coisa, e ele diz, apartai-vos de mim. Ou seja, as pessoas tinham operado sinais, contudo, entretanto, todavia, não tinham motivo nenhum de se alegrar, porque o nome deles não estava arrolado nos céus e no livro da vida. De que adiantou? De nada. De que adiantou ministério na igreja? De que adiantou ser pastor? De que adiantou tocar no louvor? De que adiantou ser missionário? Se não tinha o nome arrolado no livro da vida? De que adiantou fazer campanhas e mais campanhas? De que adiantou? De nada. Então cuidado, porque infelizmente hoje a gente tem vivido um tempo com que grande frequência os homens e a igreja têm dado muito mais louvor e muito mais glória para essas coisas que são passageiras, em detrimento daquilo que é eterno, o nome no livro da vida. Então, a gente vê igrejas que giram em torno disso e pessoas que só querem saber disso, são ávidas em buscar igrejas que promovem essas coisas, não que isso seja errado, contudo, entretanto, esquecem que o mais importante é o livro, o nome escrito no livro da vida, do qual Jesus diz, ninguém apaga, ninguém, entende? Então, tome cuidado com isso. Às vezes, nós, de novo, por sermos um pouco tradicionais, temos esse tipo de acusação. Mas a igreja de vocês é fria. É verdade, o ar-condicionado tem feito frio ultimamente. A igreja de vocês é assim. E aí, às vezes, alguns tradicionais, por não terem convicção bíblica, não terem a verdade, não saberem o que a gente está pregando aqui agora, realmente ficam milindrados, ficam com vergonha, aí não sabem o que falar, que não sei o quê. Meu irmão, erga a voz e diga, mais me interessa, é isso que disse o meu Jesus, é ter o nome no livro da vida. Pouco me importa se farei ou se não farei milagre. Se fizer, glória a Deus por isso. Amém. Que Deus te use para isso. Mas se Ele nunca te usar, meu irmão, não deixe que isso seja motivo para as pessoas desmerecerem você. Não deixe que isso seja motivo para você duvidar do poder de Deus na sua vida. Duvidar de que o Espírito Santo habita em você. Duvidar de que você é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Que você é batizado pelo Espírito Santo. Diferente do que alguns dizem, que nós não somos batizados pelo Espírito porque não manifestamos o dom de língua. Mentira! Você é batizado, você é selado, você tem o Espírito Santo de Deus. Você é cheio do poder de Deus. Então não permita que ninguém fale isso de mim e de você. Pelo contrário, alegre-se porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E que se Ele quiser, um dia nos dê o privilégio de operar milagre. Amém. Que assim seja. Obedeceremos, faremos, mas que toda a honra, toda a glória e todo o louvor esteja nele, porque Ele nos salvou.
porque um dia nós estávamos perdidos e fomos resgatados, estávamos condenados e fomos absolvidos, estávamos mortos e fomos vivificados. Não tem nada mais importante do que isso, irmão. Não tem nada, nada, nada. Por mais que a gente ore, como oramos no começo aqui do nosso culto, e continuaremos orando pela cura do nosso irmão Osvaldir, pela cura do nosso irmão Vivinho, por mais que a gente ore, vamos continuar orando com fé para que Deus cura. Não existe nada melhor e mais importante para esses nossos irmãos do que ter a certeza de que eles estão com o nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Mas queira Deus que os cure, para que a gente glorifique o nome dele por isso também. Então, meu irmão, tendo uma coisa, a maior glória de uma pessoa não está naquilo que ele faz para Deus. Ah, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A maior glória de uma pessoa não está naquilo que ele faz, mas a maior glória de uma pessoa está naquilo que Deus fez por ele, escrever o nome dele no livro da vida. Ponto. Entendeu? Então pregar, louvar, evangelizar, dar oferta, dar dízimo, tudo isso faz parte, tudo isso é muito bom. Mas entenda, as coisas que nós fazemos não redundam em glória. O que redunda em glória é o que ele fez, não o que a gente faz. O que a gente faz é como gratidão, é como consequência, é depois do que ele já fez. Então, o que redunda em glória é o que ele fez e não o que a gente faz. E ele já fez na cruz do Calvário, quando morreu por mim e por você. Todos aqueles que o confessam e o servem de forma fiel. Então, meu irmão, bênçãos terrenas passarão, aquisições terrenas passarão, mas o nome escrito do livro da vida jamais passará. Passado, presente e futuro. Jesus morreu por nós quando nós nem nascidos éramos. O Evangelho diz isso, o Novo Testamento diz que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E na verdade ele morreu por nós quando nós nem existíamos. Essa é a literalidade. Nem existíamos. Então, já antes da nossa existência, no passado, ele já havia morrido por nós. No presente, se tornou verdadeiro isso, porque ele nos chamou. Nós ouvimos a voz dele e o confessamos, e no futuro isso é garantido, porque ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. É passado, presente e futuro, não acaba, perpassa toda a nossa vida, antes de vivermos e até a eternidade. E as bênçãos terrenas? É uma casa, é um carro, amém, bênção, uma profissão, um diploma, mas passará, tudo ficará, meu irmão. As bênçãos espirituais vem do passado, presente e futuro. Vamos terminar? 3 aplicações breves. Percebemos aqui um alerta de Jesus para que a nossa alegria não se torne em orgulho por causa do sucesso. Então ele diz para os discípulos: se alegrem, tomem cuidado, se alegrem mais ainda, fiquem mais felizes ainda, glorifiquem mais ainda, porque o nome de vocês está no livro da vida. Então cuidado, um alerta de Jesus para que as nossas vitórias, até sobre Satanás mesmo, as nossas vitórias não sejam motivo de orgulho, pelo contrário, motivo de submissão, humildade e adorar o nome dele. Segunda aplicação que eu queria fazer: o dom e o poder de realizar milagres, ainda que sejam maravilhosos, dados por Deus, não superam a graça salvífica alcançada na cruz do Calvário. Então os dons, o poder de operar o que for, ainda que sejam dons dados por Deus, milagrosos, poderosos, dados para a sua igreja, não podem jamais superar o maior de todos os dons, que é a salvação de uma alma que estava perdida. Terceira e última aplicação: a salvação pela graça, somente pela graça, não por obras, não por mediadores, não por santos, não pela igreja, não pela denominação. A salvação pela graça, favor imerecido em Jesus, deve ser a nossa verdadeira alegria. O nosso verdadeiro motivo de acordar de manhã. O nosso verdadeiro motivo de sair daqui hoje alegre e feliz. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, e talvez muitos aqui estejam passando por alguns problemas na sua vida, e eu entendo e compreendo isso. Entretanto, você deve pensar: a minha alegria não reside no que eu estou vivendo agora, porque o que eu vivo agora é transitório, passageiro, e não se compara àquilo que Ele já me deu, que é a salvação, só pela graça. Só pela graça. E essa graça foi conquistada na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, para todo aquele que nele crê. Amém, meu Senhor?
Deus nos abençoe e que Deus nos traga à memória essa certeza que aprendemos nessa noite por meio do Evangelho. Bem, eu vou orar, logo em seguida o Levitas vai cantar, depois a gente termina o culto. Bem, Levitas pode se colocar aqui já. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua verdade. Muito obrigado porque aprendemos com esse texto que temos autoridade com base no Teu nome. Autoridade para expulsar, repreender, mas acima de tudo, a autoridade para pregar o Evangelho e anunciar o reino, que Ele vem, que Ele em breve voltará e buscará a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, aplica essa verdade no nosso coração. Tudo quanto, pois, ouvimos aqui nessa noite, que a autoridade nos foi dada, que o sucesso não é motivo de soberba e que o maior de todos os presentes é a graça que um dia nos salvou na cruz do Calvário. Muito obrigado. Que isso seja uma verdade nessa igreja e naqueles que nos visitam nessa noite. No santo, eterno nome de Jesus. Amém.